crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou e vamos para mais um encontro de nossa catequese. Chegamos ao fim de mais uma bela caminhada, onde descobrimos juntos o que é vocação e aprendemos um pouco mais sobre alguma delas. A vocação do padre, a da nossa família, da vida religiosa, dos leigos, e neste encontro vamos falar da vocação dos catequistas. Então vamos iniciar o nosso encontro com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como já havíamos visto nos encontros anteriores, o mês de agosto é dedicado às vocações. E já sabemos que vocação quer dizer o quê? Chamado. Mas um chamado só é válido se houver uma resposta. Caso contrário, ele acaba sem sentido e fica perdido no meio do caminho. Vamos ver um exemplo bem claro? Quando sua mãe ou seu pai te chama por várias e várias vezes e você não responde, e nem vai ao encontro deles para saber o que eles querem, você vai ficar só com a imaginação, sem saber o que eles queriam de verdade. Assim, também quando Deus nos chama e ficamos emudecidos, sem resposta e sem atitudes, jamais saberemos o que Deus quer de nós e para nós. Catequista são pessoas que ouviram o chamado de Deus e também deram uma resposta por amor. Dedicam-se a evangelizar crianças, jovens e adultos, auxiliando na caminhada para um encontro muito especial, que é o dia de receber o sacramento, não apenas levando as pessoas a conhecer Jesus na sua palavra, mas ajudando-as a se perceberem e se comprometerem com a fé e a religiosidade, transformadora e promotora da vida digna para todos. São os catequistas os responsáveis por inúmeras vezes serem
os primeiros a apresentar Jesus para muitas pessoas. Sabemos bem que, na verdade, os pais é quem são os primeiros catequistas, pois são eles que ensinam para os filhos as primeiras orações e mostram o caminho que leva a Deus. Então, cabe ao catequista dar continuidade a esta missão ensinando sobre a doutrina da igreja, reconhecimento da palavra e a vivência da comunidade. Assim como também as demais vocações, a vocação dos catequistas não é um trabalho, é um trabalho voluntário. Nenhuma profissão, não é uma profissão, não é um trabalho voluntário, feito por amor a Deus e aos irmãos. Pois exige um compromisso com Deus e com a comunidade de forma desapegada de bens, mas com o coração cheio de vontade e responsabilidade. É um ministério sagrado, reservado a pessoas especiais que se dedicam com a criatividade e disposição de se colocar ao serviço. Muitas vezes renunciando às diversões e lazeres, e até de momentos com a família para estar com seus catequizandos. Os catequistas são semelhantes aos jardineiros, pois fazem o papel de semear sementes da palavra de Deus. Também regam e adubam com carinho para essas sementes germinarem. Muitas vezes precisam fazer umas aparas, umas podinhas. E sofrem quando algumas plantinhas se dispersam no caminho. Mas a alegria é imensa quando essas sementes crescem e produzem frutos. O melhor presente a ser dado para os catequistas é a continuidade do trabalho que eles realizam hoje. É poder ver os ensinamentos que foram ouvidos e que seus catequizandos se tornaram pessoas comprometidas com o reino de Deus, assumindo também a responsabilidade nas comunidades onde vivem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá à glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos no Evangelho do encontro passado que Pedro foi até elogiado por Jesus e recebeu as chaves do céu pela confiança que Jesus depositou nele. Neste momento, neste encontro, vemos que apesar de Pedro ser atencioso às palavras de Jesus, acabou sendo um pouco inconveniente ao querer desviar Jesus do seu caminho e o caminho que ele deveria seguir. E é até estranho ver que Jesus chamou Pedro de Satanás, mas precisamos entender o significado da palavra Satanás. Satanás significa aquilo que é contrário
oposto ou que divide. Então Pedro estava sendo naquele momento oposto aos ensinamentos e contrário ao que Jesus precisava seguir. Jesus afirma para Pedro e para os demais discípulos, assim como diz para cada um de nós também, que para segui-lo é necessário renunciar a si mesmo, assumindo a cruz de cada dia. Quer dizer, deixar para trás muitas coisas que nos impedem de viver a presença de Deus em nossa vida e que atrapalham de realizar o projeto de Deus na nossa comunidade, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família. Precisamos estar sempre atentos sobre nossas escolhas e atitudes, tanto da maneira de como agimos com os nossos amigos, assim como também nossos amigos agem conosco. Quantas vezes tentamos ou somos tentados a desistir do caminho de Deus? Quantas vezes já ouvimos ou falamos que ser cristão ou que assumir um compromisso na comunidade é loucura? Muitas pessoas são chamadas a assumir um compromisso a serviço do reino de Deus na comunidade. E aí vem alguém e diz: o que você vai ganhar com isso? Deixa o reino, deixa isso para lá. Isso é tarefa dos padres, das freiras, dos freis, dos seminaristas e tantas outras palavras de desmotivação. Muitos também dizem que assumir um compromisso na comunidade ocupa muito tempo, dá trabalho, é chato ou coisas assim. É com isso estão agindo igual a Pedro nesse evangelho, sendo pedras de tropeço e tentando impedir os irmãos de seguirem o que Deus quer. Precisamos saber valorizar o que realmente vale a pena, assim como diz no versículo 26. Não podemos ganhar o mundo, mas também estaremos perdendo a vida eterna por fazer escolhas erradas. É muito importante estar sempre ouvindo o que Deus nos diz e buscando discernir os caminhos através de bons conselhos dos pais, catequistas, sacerdotes e de pessoas de confiança para saber qual caminho seguir. É mais importante ainda é pedir a luz do Espírito Santo para iluminar nossas mentes, o nosso coração, para entender o chamado de Deus e ter coragem e disposição em dar uma resposta com amor. Eu falo que eu tive várias experiências e realmente, no caminho de Deus tudo é difícil. Tudo vai ao contrário. Quando você quer fazer alguma coisa, sempre tem alguém que quer impedir você de fazer alguma coisa. Ou de realizar algum serviço, de palavras que desmotiva realmente você, te entristece, que você não consegue realizar aquele serviço como deveria ser feito. De tanta pessoa ficar falando no seu ouvido: ah, mas isso não tá certo. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso não é assim. Ah, poderia ser melhor. Então, a gente precisa ouvir o nosso coração. Deixa as pessoas falarem o que elas tiverem que falar. Isso, né? Todo mundo sabe, todo mundo vai falar. Mesmo você fazendo ou não fazendo, vai ter gente falando. Se você faz, nossa, por que você está fazendo? Se você não faz, nossa, por que você não fez? Então, em via das dúvidas, faça, siga, vá, encontre o que você quer. Encontre o seu sonho. Não deixe de realizar aquilo que você tanto deseja por causa de uma opinião errada ou um conselho errado. Como diz aqui, se você quer um conselho, pergunte pro papai e pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pra uma pessoa de muita confiança sua, ou até então vá até um sacerdote e pergunte a ele. Pois assim a gente vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Porque o mundo é grande, caminhos são vários. E dizem que
o melhor caminho que a gente segue, aquele cheio de flores, cheio de alegria, de festa, é o pior caminho, né? Então, quando você vai pelo caminho torto, caminho difícil, onde você vai encontrar um monte de tropeços, aí você pode ter certeza que lá na frente, lá no final, você vai conseguir a sua vitória. E você vai ver que tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, foi vencido com muito amor e carinho. E que você vai ter uma recompensa muito grande porque Deus é amor e nos recompensa com muito carinho. O nosso encontro de hoje vai falar sobre profetas, pessoas de Deus que defendem a verdade. É na página 86. Profetas, pessoas de Deus que defendem a verdade. O Senhor, seu Deus, apresentará em seu favor um profeta, saído dentre vocês. É ele que vocês devem escutar. Profetas são pessoas especiais, escolhidas e inspiradas por Deus, para transmitir ao povo a sua mensagem. Falavam em nome de Deus e defendiam a justiça e a fraternidade. Ensinavam também como o povo devia viver para cumprir a aliança que tinha feito com Deus. Temos na Bíblia os livros proféticos, que nos contam tudo isso. Nos dias de hoje, nós também podemos ser profetas, se pronunciarmos sempre, viver a vontade de Deus e mostrar-nos que a única força que temos é a força de Deus. Devemos sempre defender as pessoas contra a injustiça e a maldade. Quando fazemos isso e rezamos pela justiça, estamos sendo profetas. Como os profetas, temos que defender sempre a verdade e a justiça. Profetas são pessoas especiais, escolhidas e inspiradas por Deus para transmitir ao povo a sua mensagem. Falavam em nome de Deus e defendiam a justiça e a fraternidade. Ensinavam também como o povo deveria viver para cumprir a aliança que tinha feito com Deus. Temos na Bíblia os livros proféticos que nos contam tudo isso. Nos dias de hoje, nós também podemos ser profetas, se pronunciarmos sempre viver a vontade de Deus e mostrarmos que a única força que temos é a força de Deus. Devemos sempre defender as pessoas contra a injustiça e a maldade. Quando fazemos isso, rezamos pela justiça, estamos sendo profetas. Como os profetas, temos que defender sempre a verdade e a justiça. Na Bíblia foram vários profetas. Então, tivemos profetas maiores, aqueles que tiveram mais escritos, tiveram mais livros escritos, e tivemos os profetas menores. Tivemos 4 profetas maiores e 14 profetas menores. Os maiores são o Isaías, que fala sobre a salvação. Eu sou Isaías, fui profeta de Deus há muito tempo. Deus deu a mim algumas mensagens tristes e algumas alegres para dar ao povo. Deus falou-me coisas para eu falar sobre Jesus. Eu escrevi: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Escrevi também que João Batista era a voz de alguém gritando no deserto. Prepare o caminho que preparava o caminho do Senhor. Minhas mensagens de Deus estão no livro de Isaías. Eu disse como Deus iria salvar o povo de Israel. Jeremias, o profeta chorão. Eu sou Jeremias. Deus escolheu-me para ser profeta antes mesmo de nascer.
Tive uma vida triste, fui ameaçado e colocado na prisão. Então o rei queimou algumas das minhas coisas que eu tinha escrito. Eu tinha de falar ao povo que ele não estava obedecendo a Deus e que ele ia destruir nossa cidade e nossa nação, mas o povo não ouvia. Eles simplesmente tentaram matar-nos. O livro de Jeremias é a minha história. Ezequiel. Visões de um final feliz. Meu nome é Ezequiel. Fui levado para a Babilônia quando minha cidade foi capturada. Estava lá ainda quando Jerusalém foi destruída. Deus me fez seu profeta. Tive muitas visões de Deus. Visões são como sonhos. Em minhas visões, Deus me falava o que ele iria fazer. Uma delas foi a dos ossos secos, ganhando vida. Eu contei a todos o que Deus me tinha mostrado. Muitas visões foram sobre a destruição de Jerusalém. Mais tarde, tive visões de como Deus iria juntar nossa nação de novo. Ele mostrou-me os tempos bons no futuro. Deus nunca se esquece de nós. Daniel. O plano de Deus para o futuro. Meu nome é Daniel. Passei a noite em uma cova de leões. Meus bons amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego tiveram alguns problemas também. Tiveram de ficar numa fornalha acesa, mas a todos continuamos a obedecer a Deus. Ele cuidou muito bem de nós. Cresci na Babilônia, meus parentes, o povo de Israel, foram tirados de suas casas pelo rei da Babilônia. Ele nos queria para servi-lo. Foi aí que enfrentei um problema. Eu queria servir e obedecer somente a Deus. O livro de Daniel é minha história. As pessoas estudam meu livro porque ele conta também o que acontece quando Jesus voltar. Estes foram os 4 profetas maiores. Agora a gente vai ouvir um pouquinho dos menores, dos profetas menores. Primeiro, Oséias. Deus nos ama. Eu sou Oséias. Amós e eu fomos profetas para Israel. Israel era o reino do norte. Tentamos dizer para o povo obedecer a Deus, mas a maioria não nos escutou. Deus usou meu casamento com Gomer como um exemplo. Nós nos separamos várias vezes, mas a cada vez Deus falou-me para tomar a minha mulher de volta. Era exatamente como Deus tomava o seu povo de Israel de volta. Tentei fazer o povo entender isso. Deus nos ama tanto, Ele continua sempre tomando-nos de volta. O livro de Oséias é a minha história. Eu queria que todos soubessem o que acontecia comigo em meu casamento. Fico feliz por Deus ter me ajudado. Alguém escreveu a minha história. Joel. Dia do Senhor. Eu sou Joel. Fui um profeta de Deus em Judá. Meus pais. Judá era o reino do sul. Meus pais não, gente, é meu país. Judá era o reino do sul. Nosso país tinha passado por tempos difíceis, mas todos continuavam a desobedecer a Deus. Eu disse para as pessoas mudarem seu caminho e pedirem perdão a Deus. O livro de Joel é minha mensagem de Deus. O apóstolo Pedro usou o que eu disse para mostrar a todo mundo que o dia do juízo estava chegando. Pedro referiu-se a esse tempo como o dia do Senhor, quando pregou após a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amós. O juízo está chegando. Eu sou Amós. Fui profeta de Deus para a minha nação, Israel. Ser um profeta não era o que eu queria para a minha vida. Eu era um pastor.
Mas Deus deu-me uma mensagem para o povo de Israel. As coisas estavam indo muito bem quando dei a mensagem de Deus ao povo de meu país. Fiz o que pude para que o povo entendesse essa mensagem, mas ele estava tão firme em seus caminhos que não quis mais obedecer a Deus. Iria aprender de uma forma dura. O livro de Amós é minha mensagem da parte de Deus. Obadias. Luta entre irmãos. Oi, eu sou Obadias. Fui um dos profetas de Deus na Bíblia. Quero contar a vocês sobre 2 irmãos, Esaú e Jacó. Esses 2 irmãos não eram nada parecidos, nunca combinavam. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Sua família tornou-se a nação de Israel. A família de Esaú tornou-se uma nação também, a nação de Edom. E adivinhe uma coisa, as 2 nações nunca se deram bem. Os israelitas tornaram-se os filhos de Deus. O Senhor os abençoou. Então, um dia, Israel enfrentou problemas. Edom ficou feliz por Israel ter problemas. Assim, Deus deu-me uma mensagem para Edom. Edom seria destruída porque não ajudou o povo de Deus. O livro de Obadias é a mensagem de Deus para Edom. Jonas. Perdão de Deus. Eu sou Jonas. Deus disse para dar sua mensagem ao povo de Nínive. Deveria ter obedecido a Deus, mas eu não queria ir para Nínive. O livro de Jonas é minha história. Eu queria que todo mundo aprendesse a partir de minha experiência. Deveríamos obedecer a Deus na primeira vez. Miqueias. Julgamento e perdão. Eu sou Miqueias. Falei a mensagem de Deus a Judá. Deus disse que iria destruí-la. O povo não estava obedecendo ao Senhor. Escrevi também sobre Jesus. Você deve ouvir algumas das minhas palavras no Natal. Mas você, Belém, Efrata, pequena demais entre as milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel. O livro de Miqueias é minha mensagem de Deus. Naum, destruição de Nínive. Oi, eu sou Naum. Fui profeta de Deus há muito tempo. Deus me deu uma mensagem para o povo de Nínive. Eles seriam punidos por não obedecerem a Deus. Nínive era uma grande cidade na Síria. O povo não ouviu. Eles não tinham medo de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas o povo de Judá ouviu. Eles sabiam que Deus era o mais forte. Ficaram felizes de ouvir o que eu falei. A Assíria tinha destruído Israel. Assim, todos estavam felizes porque a Síria seria punida. O livro de Naum é a mensagem de Deus para Nínive. Abacuque. Perguntas a Deus. Eu sou Abacuque, vivi em nossa nação durante tempos difíceis. Muitos dos meus amigos desobedeceram a Deus, mas Deus não os puniu. Ele iria deixar que a Babilônia destruísse Israel, Jerusalém. Agora tem outra questão. Os babilônios eram pessoas muito ruins. Por que Deus iria deixá-los vencer? Mas Deus me falou que seriam punidos também. Eu queria que todos soubessem o que Deus me disse. Então escrevi o livro de Abacuque. Muitas igrejas usam meu livro quando querem adorar a Deus. O Senhor está no meu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Sofonias. Retorno ao Senhor. Oi, sou Sofonias. Fui profeta de Deus quando Josias era o rei de Judá. Ele tinha apenas 8 anos. Quando se tornou rei, ele disse para nossa nação obedecer a Deus. Volte à página. O rei Josias iria contar-lhe como ele fez isso. Mas nós éramos primos. Trabalhamos juntos para ajudar as pessoas e adorar a Deus. As coisas estavam muito mal antes de Josias tornar-se rei. Então Deus deu-me uma mensagem para Judá.
O profeta Joel e eu falávamos de Judá sobre o dia do Senhor, quando Deus puniria a todos os que lhe desobedeceram. O livro de Sofonias é minha mensagem de parte de Deus. Ageu. Reconstrução, a casa de Deus. Eu sou Ageu. Fui profeta de Deus durante um tempo especial para a nossa nação. Tínhamos vivido na Babilônia por muito tempo, mas Deus tinha dito que retornaríamos a Jerusalém. Finalmente, o novo rei deixou alguns de nós voltar para casa. O rei Salomão tinha construído um lindo templo. Ele ficou em ruínas quando nossa cidade foi destruída. Então, um grupo nosso voltou para casa para reconstruí-lo. Havia muitos problemas, as pessoas estavam ocupadas demais com suas próprias casas. Mas Deus disse que, se elas fizessem seu trabalho, Ele nos abençoaria. Assim terminamos o templo de Deus. Disse-me que ele era ainda mais lindo que o templo que o rei Salomão construíra. O livro de Ageu é minha mensagem da parte de Deus. Zacarias, construindo uma casa para Messias. Oi, sou Zacarias. Ajudei meus amigos a reconstruir o templo de Jerusalém. Deus me deu mensagens especiais sobre o futuro também. Uma noite, Deus mostrou-me o que iria acontecer. Falou-me sobre Messias, Jesus. É por isso que o templo era tão importante. Jesus ia adorar a ele lá. Deus ainda me contou sobre a entrada do Messias em Jerusalém. Quando ele viesse, o povo iria saudá-lo. Ele entraria montado em um jumentinho. Vá para a página... Ai, gente. Pedro estava lá. Ele pode contar-lhe sobre isso. O livro de Zacarias é a história do que Deus me mostrou. Malaquias. Retorno ao Senhor. Eu sou Malaquias. Fui o último profeta de Deus no Velho Testamento. Foi há mais de 400 anos antes que o profeta falasse a mensagem de Deus. João Batista foi o próximo profeta de Deus. O povo estava fazendo sacrifícios a Deus, mas Deus não estava feliz. Ele não estava sacrificando da forma que Deus tinha dito que fizesse. Não estava obedecendo a Deus de outras formas também. Meu livro lembra-nos que deveríamos sempre dar a Deus uma porção daquilo que temos, porque tudo que temos é de Deus. E o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então vocês perceberam que os profetas eram pessoas normais, comuns do povo, e que eles tinham revelações de Deus, que Deus comunicava com eles através de sonhos e passava a mensagem que eles deveriam passar para as pessoas, né, para a população das cidades. Só que as pessoas não obedeciam, não escutavam, e aí assim era castigado. Todos os profetas tentavam passar a mensagem, mas as pessoas não queriam escutar e sempre ia pelo caminho contrário. Para vocês terem uma ideia, nesse último livro de Malaquias, depois de Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, né? Através de mensagens de profetas. Depois de 400 anos, que já foi lá para o Novo Testamento, que começou a era de Jesus, que nasceu João Batista, que foi o último profeta. Mas ele já estava no Novo Testamento. Então, só para vocês terem noção como o povo foi desobediente, né? Que Deus falava e ninguém obedecia. E Deus ficou 400 anos em silêncio, até que João Batista nascesse e crescesse, né? Fosse para o deserto e começasse a pregar e a falar com as pessoas novamente. Atividades. Leia a Bíblia de Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 20, e escreva qual a missão do profeta. Escreva em poucas palavras como fazer para ser profeta nos dias de hoje.
Faça esse caça-palavras procurando Jeremias, Isaías, Jesus Cristo, Daniel, João Batista, Amós e Elias. Aqui tá o caça-palavras e vocês vão circular o nominho lá. Vamos rezar. Rezemos. Cantemos uma música da campanha da fraternidade. Todo cristão deve ser profeta. Por isso, nessa semana esse é o nosso compromisso. Vamos escrever aqui o que vocês vão fazer, como se um profeta fosse fazer, um exemplo, né? E continuando o nosso desafio semanal, algumas crianças já me mandou a da semana passada. E com isso eu vou deixar da semana passada junto com dessa próxima semana. Gente, é um desafio, a gente tem que continuar, porque o mês de setembro é o mês da Bíblia e a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente vai ser aquele povo desobediente que não vai querer ouvir a palavra de Deus? A gente não quer isso, né? Então vamos pro nosso desafio, não vamos deixar que aquela vozinha lá, não vou fazer não, tô com preguiça, não quero fazer agora. Entendeu? Vamos fazer sim. Aqueles que já fizeram estão de parabéns, aqueles que não fizeram ainda, façam, que vale a pena, porque cada palavrinha da Bíblia é uma mensagem linda que Deus tem para nos dar. Então, aqui tá a lista do nome das crianças e essa daqui é a lista dessa semana, tá bom? Eu vou ditar para vocês saberem. O Daniel vai abrir Tiago, capítulo 5, versículo 16. O Guilherme, Mateus 28, 19. Miguel, Isaías 55, 6. Josué 1, 9. Heitor, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Murilo, Hebreus 4, 12. Vitor Hugo, Jeremias 29, 11. Isabela, Salmo 125, versículo 1. Ana Clara, Mateus 19, 26. Maria Luísa, Romanos 8, 28. Maria Eduarda, Filipenses 4, 13. Emanuele, Mateus 6, 33. De novo, gente, não. Vamos para Mateus 6, 35. Tá bom, Emanuele? Christian, Salmo 91, 11. João Miguel, 1 Coríntios 13, 1. Felipe, Hebreus 11, 16. Eduardo, Hebreus 11, 1. Enzo, Gálatas 5, 22. Eduardo, Hebreus 11, 11, 1, né? Enzo, Gálatas 5, 22. Nicolas, Provérbios 3, capítulo 3, versículo 6. Esse é o desafio dessa semana. E espero, quem não fez o primeiro desafio, que entregue o primeiro e o segundo, porque a semana que vem a gente vai aumentar mais uma fileirinha aqui, tá bom? Então, vamos esperar. Eu vou esperar com vocês, que assim vocês vão estar aprendendo as palavras de Deus e guardando-os no coração, tá bom? Outra atividade que eu vou passar para vocês é para vocês pesquisarem a vida de dois profetas. E eu quero que vocês leiam, entendam e expliquem o mais simples possível que vocês conseguirem, tá bom? Então, vocês vão pesquisar sobre a vida de Daniel e sobre a vida de Jonas, tá bom? E eu quero que vocês entendam direitinho a história de Daniel e de Jonas. Aí vocês fazem aquele resuminho bem básico que vocês entenderam e mandem para mim lá no grupo, tá bom? Adorei a foto das pedrinhas que vocês me mandaram, aquelas que mandaram, né? E aqueles que não mandou também, por favor, mandem, que eu tô esperando, tô aguardando. Eu tô anotando aqui todas as pessoas que fazem as atividades e que tem retorno, tá bom? Então, esse é o nosso desafio dessa semana. O núcleo central da vida de um profeta é a oração. Ele sempre estava em oração com Deus
e sempre mantinha contato com Deus através da oração. E Deus sempre mandava mensagem para eles através de sonhos. Então, neste momento, vamos fazer como os profetas. E toda vez que a gente entra em oração, a gente está falando com Deus. Então, a nossa oração final é assim: eu consagro toda a minha família a Ti, Jesus, e a Ti, Virgem Maria, que nós sejamos sempre guardados e protegidos por Vós. Em Ti, Jesus, estará sempre a nossa força e vitória. Contigo queremos viver e, amparados por Ti, queremos sempre lutar contra o mal e o pecado, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Bom, pessoal, aqui é o nosso final desse encontro. Que vocês tenham um bom final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Com bastante paz, bastante saúde, bastante alegrias. E que nosso final de semana seja abençoado. E que a nossa semana que se inicia também seja abençoada. Se alguém tiver alguma dúvida, me mande mensagem, me ligue, estou aqui para vocês tirarem as dúvidas que surgirem. E estou esperando as atividades, tá bom? Fico no aguardo. Tchauzinho, boa noite, fiquem com Deus.